6 caças Gripen brasileiros e um KC-390 da Força Aérea Brasileira acabaram de cruzar os Andes e pousaram no Chile, pessoal. E esse não vai ser mais um exercício qualquer. É a primeira vez na história que o Gripen sai do Brasil, ou da Suécia, né, para participar de um exercício internacional. Isso é um marco para a Força Aérea Brasileira e também para a nossa indústria nacional, e também é um marco, né, para o programa Gripen como um todo, pessoal. Vou mostrar aqui nesse vídeo hoje, né, a rota que eles percorreram, contra que eles vão treinar, né, lá no deserto do Atacama, e porque essa missão é muito mais do que vocês estão enxergando. Então, vamos ao vídeo de hoje. Eu vou pedir a todos que se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem o like de vocês, também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Bem, a rota dessa missão ela já impressiona por si só, pessoal. Os caças eles vão sair da base de Anápolis aqui no Brasil, né, que é justamente onde ficam os Gripens lá, né, baseados e tudo mais. De lá eles vão para Campo Grande, no Mato Grosso, reabastecer, né, no ar. Né? Então é um processo estratégico de apoio a longa distância que a gente tem aqui no nosso território nacional. E depois desse reabastecimento, os caças vão seguir direto lá para a base, né, no Chile e tudo mais, cruzando as Cordilheiras dos Andes. E uma coisa interessante é que voar, né, pelas Cordilheiras dos Andes não é algo trivial, pessoal. Tem muita variação brusca de altitude, condições climáticas um pouco mais complicadas, né? E exige a máxima da aeronave e do piloto. Então exige um esforço máximo dos dois. Isso é bem legal já para a gente testar alguns climas diferentes, alguns processos diferentes. E o destino final dessa jornada toda aí é o deserto do Atacama, que é onde vai acontecer lá o exercício Salitre 2026, né? Que é o nome do exercício lá, com o exército chileno e algumas outras forças aéreas, né? Então vai ser bem interessante. O exercício é considerado um dos maiores e também mais complexos simuladores de combate, né, da América do Sul. Lá no Atacama, os pilotos brasileiros vão colocar a eletrônica e também os sensores do Gripen, né, à prova contra adversários de peso. O Chile participa, né, com seus F-16 Fighting Falcon Block 50 e os Estados Unidos deslocaram os seus F-16 CID Block 40 da própria Força Aérea Americana, né, para esse treinamento. Ou seja, o Gripen não vai treinar aí contra um adversário qualquer, pessoal. Ele vai treinar lado a lado, né, em uma das simulações contra caças, né, que já tem décadas de operação, né, de combate real documentado, e também outros conflitos aí ao redor do mundo. Para mim, isso é exatamente o tipo de teste que mostra se um caça novo, como o Gripen, né, já atingiu a sua maturidade operacional, né, ou se ainda está em uma fase de ajuste, alguma coisinha e tudo mais. Então não adianta o avião, por exemplo, ser moderno só no papel lá, né? Como o Gripen e o Rafale, tem alguns outros caças também. Não adianta ele só ter boas especificações e tudo mais. Ele precisa provar, pessoal, isso em cenários reais, né? Dividir ali o mesmo espaço aéreo com forças aéreas experientes, né? Já treinadas, sobre regras também, isso é muito importante, regras de exércitos que simulam, né, essas situações reais. Não as nossas regras, as regras deles. Isso é legal, é como se a gente fosse como atacantes, né? E não como se a gente estivesse recebendo eles aqui. Isso é bem legal para a gente provar ali se a gente realmente tem um produto interessante, acima da média, e se nossos pilotos, nossas equipes técnicas estão, né, a par disso tudo. Um detalhezinho aí que eu acho que merece, né, um destaque aqui no canal, é que o Brasil ele só tem 11 caças Gripens em operação, né, tem um 12º já para entrar, e enviar 6 deles para o Chile de uma vez só, pessoal, significa que mais da metade da nossa frota ativa atualmente, né, saiu do país de uma vez só, isso ao mesmo tempo. Isso é um feito logístico enorme, pessoal, aqui para o Brasil, para as dimensões que a gente vê, né? Porque não é só uma questão de colocar, né, o avião no ar e tudo mais. Envolve manutenção, peças que às vezes precisam, né, sobressalentes, uma equipe técnica também bem treinada, né, para atender esses 6 caças, e toda uma estrutura também de apoio que precisa funcionar longe da base principal, né, lá de Anápolis. Então é bem legal isso aí. Não é uma decisão simples também de se tomar, pessoal, né? O fato da FAB ter topado esse exercício, esse risco todo logístico, na minha opinião, é um sinal claro de confiança, né, no próprio programa Gripen. Então, isso mostra também, dá um recado para as nações aqui da América do Sul também, né, que a gente não só fez o caça está aí já voando, a gente está confiante nele. A frota brasileira de Gripen ainda vai crescer nos próximos meses. Estão previstos mais 2 unidades, incluindo um marco industrial importante aqui, né, que seria o primeiro Gripen montado inteiramente no Brasil, lá na fábrica da Embraer, né. E também a primeira unidade de 2 assentos, que seria o F-39F Biplace. Uma coisa bem legal que eu reparei é na sequência de evolução do programa Gripen, né? Então, primeiro o Brasil recebeu esses caças já montados, né, fora do nosso país, chegaram aqui e tudo mais. Depois passou a montar partes da aeronave aqui, um processo bem gradual de nacionalização, vamos dizer assim. E agora chegou no ponto de montar o avião inteiro, né, em solo brasileiro. E do início ao fim, praticamente, né? Isso sim é a transferência de tecnologia
acontecendo de verdade, né? Que eu sempre falo aqui no canal da importância da transferência de tecnologia. E não é só um discurso, né, de assinatura de contrato, no caso do Gripen aqui. Realmente está acontecendo. E o F-39F, né, que é a versão aí de 2 assentos, biposta, abre outra ponte importante, vamos dizer assim, que é a formação de pilotos dentro do próprio programa nacional, né? E depender aí inteiramente de treinamentos no exterior e tudo mais, que vinha acontecendo muito no início do programa, né? Que alguns pilotos iam lá para a Suécia treinar e tudo mais. E aparentemente fazer isso aqui no Brasil, né, pessoal, vai diminuir também os custos, se você for pensar, né, de autonomia da Força Aérea Brasileira e tudo mais. Então, querendo ou não, o programa fica mais enxuto, fica mais organizado. Bem, na minha visão, essa missão no Chile diz muito mais sobre o futuro do que sobre o presente. Ela mostra aí que o Brasil está tratando o Gripen como uma peça central, né, na própria defesa aérea e não como um projeto isolado ou um símbolo, por exemplo, aqui no Brasil. Quando você envia mais de metade, pessoal, da sua frota para um exercício internacional, como esse aí, né, do Chile, você está testando realmente o avião, testando a equipe técnica, né, testando a manutenção fora da sua base e testando o seu próprio planejamento mesmo. Tudo isso ao mesmo tempo, né? Tudo isso que eu falei ao mesmo tempo. Um teste aí multidimensional, vamos dizer assim, e é justamente por isso que eu acho que essa missão merece mais atenção do que está recebendo. Esse exercício reúne, além do Brasil, Chile e Estados Unidos, forças aéreas, né, de outros países também aqui da região, todos operando no mesmo espaço aéreo durante o período de treinamento da base aérea lá, né, e também no entorno do deserto do Atacama. Bem, é justamente esse ambiente aí multinacional, vamos dizer assim, e valoriza ainda mais a presença brasileira no exercício. Então, o Gripen está sendo observado, né, não só pelos próprios pilotos de Afag, pessoal, né, que estão avaliando lá o desempenho e tudo mais, mas também por outras forças armadas ali presentes no exercício, né, que vão acabar formando alguma opinião sobre o nosso caça a partir do que virem lá, né, acontecer no Atacama. Cada manobra ali bem executada, né, vale como uma demonstração, vamos dizer assim, né, para futuros parceiros internacionais e também para potências compradoras, né, do caça sueco brasileiro. Vamos chamar assim de caça sueco brasileiro, né? Porque é bem interessante essa parceria que fizeram. Isso coloca o Brasil aí numa posição, né? Bem interessante, na minha opinião, que é de fornecedor de tecnologia militar, não só de comprador. Falo muito aqui no canal que o Brasil precisa fornecer mais do que compra. Consequentemente, ele vai produzir mais do que compra. Isso é muito interessante para a nossa defesa. O exercício segue em andamento no Chile, com a expectativa de que os resultados operacionais influenciem os próximos passos do programa Gripen dentro do Brasil. Mas e vocês? Vocês acham que o Brasil deveria acelerar ainda mais, né, a fabricação nacional do Gripen? Ou o ritmo atual do programa já está adequado, né, vamos dizer assim, para a nossa realidade aqui do país? Eu tenho a minha resposta. E vocês? Deixem aqui abaixo nos comentários. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.